O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de suspeição feito por Sara Giromini, a Sarah Winter, contra o ministro Alexandre de Moraes no inquérito sobre atos supostamente antidemocráticos que tramita na corte. O juiz é considerado suspeito, por exemplo, quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, recebe presentes antes ou depois de iniciado o processo ou ainda quando aconselha alguma das partes sobre a causa, entre outros motivos. Segundo a defesa, Moraes age como juiz e vítima no procedimento e estaria usando seu cargo de ministro para perseguir implacavelmente a investigada. Sara Giromini alegou que Moraes é seu inimigo declarado e citou a representação criminal feita pelo ministro contra ela junto à Procuradora-Geral ou à Procuradoria-Geral da República. Na decisão, Toffoli afirma que a suspeição foi provocada pela própria ativista, que logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão, propalou críticas e ameaças à sua excelência, Alexandre de Moraes, por vídeo postado em redes sociais. Segundo Toffoli, a lei impede a alegação de suspeição por quem a provoca. E aí, Zé, o que você acha desse pedido da Sara Giromini para declarar suspeito o Alexandre de Moraes nesse caso, Zé? Eu acho que a legislação, o regimento interno, foi todo elaborado para não haver suspeição de ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito difícil, uma lei escrita ali, um ministro não considera o outro suspeito, e há um acordo ali, a ética deles é a seguinte: quem se considera suspeito é que se declare suspeito, e existem vários casos. Às vezes, assim, uma coisa sem importância. Já vi, por exemplo, o ministro se considerar suspeito numa causa onde um filho dele já foi funcionário do escritório que está com a causa, coisas desse tipo. Ou ele já advogou em favor ou em desfavor de algum cliente que no momento está sendo julgado, aí ele se afasta, estou suspeito. Nada mais do que isso. Agora, já vi coisas sérias, pesadas lá, onde o ministro participou, né? Acho, inclusive, que o Dias Toffoli nunca deveria julgar, ou a favor ou contra, o ex-presidente Lula, o pessoal do PT, que o colocou no Supremo, ele foi assessor no Supremo, e ele sempre se considera apto. Então, a lei que vigora ali no Supremo é a seguinte: eu sei quando eu sou suspeito. Isso porque os ministros se consideram ali um pouco acima da realidade, um pouco acima do mundo. E o argumento dele é o seguinte, é que a Sara, ela provocou o ministro depois da abertura do inquérito. Então, é o seguinte, se você está sendo processado, isso segundo o raciocínio da decisão, né? E procura discutir ou discordar do juiz ou do ministro, aí você se torna adversário dele, mas depois do processo iniciado. E isso pode ser uma tática, né, para tirar o ministro da possibilidade de decidir votação. Mas a realidade é essa: o ministro não se considera suspeito, a não ser que ele intimamente decida. Esta é uma regra não escrita no Supremo. Fala, Fiuza. Não, aí o Toffoli, claro que ele ia negar, porque eles são o Batman e Robin desses arroubos todos, né? Desde lá do início da fake news, que resultou na censura de uma revista, isso ficou barato, né? Eles colocaram ali para testar e saíram os dois prendendo e arrebentando, que é o que eles estão fazendo por aí. Então, esse caso aí da Sara, quer dizer, foram só testar um pouquinho para ver se abalava um pouco nessa configuração, mas não vai abalar, não vai ser daí, porque, claro, a suspeição já está colocada na própria configuração, né, desses inquéritos, né? Eles são... O Moraes é vítima, investigador e juiz. Todo mundo já entendeu que isso está exorbitando as suas possibilidades, né, as suas atribuições. E eles não vão, eles não têm simancol, eles não vão sair desse lugar nunca. Nunca. Eles vão sair desse lugar se eles forem confrontados por um outro poder, que no caso é o legislativo, né, que pode trazer proposta de cassação, de impeachment e tal. Tem uma ação em cortes internacionais, né, assim, pedindo
Não virá uma revisão, evidentemente, de fora, mas pode vir uma reprimenda, né? Uma moção de repúdio, alguma coisa assim. E aqui dentro do país, evidentemente que a gente sabe que isso, quer dizer, até agora, na minha opinião, esses arroubos estão servindo para fortalecer os alvos deles, né? Porque entrevistamos aqui o Oswaldo Eustáquio. Ele conseguiu um alcance para a voz dele muito maior depois de ter sido vítima desse atropelo. Isso é um atropelo que está acontecendo da parte do STF. Então, eu acho que a opinião pública sente isso, né? Tem uma maneira de uma revisão em processo que vai acontecendo, que é isso, eles estão se desmoralizando, agindo dessa maneira, não tenho dúvidas. Agora, se esse arrobo chegar a um ponto realmente de emparedar governo, de paralisar o funcionamento do país, aí é povo na rua, pacificamente sempre, né? E aí talvez eles mudem um pouquinho, façam uma inflexão de posição. Fora isso, eles não vão se achar suspeitos de nada. Diga aí, Ana. Bom, Vitor, se ele respeitasse o direito à liberdade de expressão e à crítica, né, liberdades protegidas pela nossa Constituição, ele jamais teria representado criminalmente contra a Sara. Mas se eles não reconhecem erros muito mais graves que esse, eles não vão reconhecer esse também. Eu vou ser um pouco repetitiva aqui e falar mais uma vez que nós estamos vivendo um estado de exceção e que nós, como cidadãos, nós devemos muitíssimo ligar o nosso alerta no grau máximo. E como o Fiuza muito bem colocou, acho que agora que a gente chega na cadeia dos poderes, né, se o poder máximo dito o protetor da Constituição não segue, viola os deveres constitucionais constantemente, não respeita o processo legal, não respeita alguns direitos protegidos ali, né, pela nossa Constituição, eu repito, nós temos que encher os nossos senadores, fazer pressão para caminhar esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. É a nossa única solução agora, porque eles estão totalmente isolados em Brasília, eles estão encastelados nas suas torres de marfim e exatamente o que a gente está vendo, o próprio processo de fake news e de calar aplicativos de mensagem e de calar as redes sociais, é exatamente porque essa gente chata do cotidiano agora tem acesso direto ao que eles fazem, cobra direto o que eles fazem, o accountability que a gente estava falando ontem aqui. Então é necessário mordaçar aos poucos. Então, eu repito, nós como cidadãos, nós devemos fazer uma pressão agora nos senadores para que o Senado dê prosseguimento num processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.